Sobreviver no Ark não é uma tarefa fácil. É um desafio que poucos têm sucesso. E eu estarei fazendo isso completamente sozinho. Sejam bem-vindos, essa é a história de um dos meus personagens que tentará se tornar alpha solo no Small Tribes. E nesse episódio, teremos apenas um objetivo final: derrotar o Rockwell. I can't be defeated by the likes of you! Não muito diferente de outros começos, eu comecei fazendo meu personagem, eu já tinha predefinido na minha cabeça o caminho que eu iria fazer para pegar o maior XP possível. Antes de sair desse mapa eu queria pelo menos deixar meu personagem entre o nível 72 a 75. Nesse momento eu já tinha pego a quantidade de nível que eu queria, eu tava ali entre os 72 a 75 como planejado, né? E nesse momento eu tava correndo para pegar um drop, eu queria mudar pro Genesis 2 para tentar a sorte naqueles drops de lá, né? Já que poderia vir algum item muito bom, sei lá, qualquer coisa que adiantasse a nossa base, uma bancada química ou uma forja industrial, iria ser muito bom.
Nossa, cara, olha o tamanho dessa área de clonagem, velho. Meu Deus do céu, tá até lagando tudo aqui, meu. Tomara que um dia a gente chegue nesse nível, hein? Será? Maluquice demais, mano. Gostei, velho. Nesse momento eu já tinha gastado bastante tempo procurando itens no drop, mas não vinha nada espetacular, vinha mais armadura e essas coisas que iriam me ajudar no futuro. Mas coisas de base, as coisas que eu tava afim, não estava vindo. Então eu decidi tirar um tempinho livre para farmar hexágono, para tentar ali fazer umas comprinhas no futuro, porque eu já estava planejando algumas outras coisas. Eu decidi fazer a da Mei Ying, a que é da corrida. Ela é uma das mais fáceis para você estar fazendo. Você ali faz umas 3, 4 e você fica com 5.000 já. Então é bem tranquilo, ela dá pouco ponto, mas é uma das mais fáceis para você fazer no teu início de jogo. Nessa hora eu decidi fazer nosso primeiro time, já tinha feito bastante das missões, então estaria bem tranquilo a quantidade de hexágono no momento. Eu queria uma Mei Ying pra gente conseguir se movimentar melhor nos outros mapas, já que a gente não iria ficar tanto tempo assim no Genesis 2. Eu decidi derrubar a Meng num porrete porque seria bem mais econômico e mais rápido. Afinal, se a gente fosse fazer da forma correta, a gente deveria fazer uma besta, narcóticos, flechas e iria gastar muito tempo. Então eu optei por essa forma, o torpor dela é super baixo, então o porrete dá conta ali do recado. Eu derrubei ela bem rápido e foi uma doma muito fácil.
Chegou o momento da gente guardar nossos recursos e criar umas celas ali. Eu iria criar a cela da Mei Ying e do Desmudos. Eu tava planejando fazer esse time desses dois, porque seria um combo perfeito ali pro início pra gente farmar narcótico. Afinal, a Mei Ying farma muita fruta, é uma das melhores farmadoras na minha opinião. E o Desmudos farma muito, mas muita carne podre mesmo. Então eu gastaria bem pouco tempo farmando esses dois e iria ter ali dois times muito bom também. Eu só achei um localzinho ali um pouquinho mais privado, bem escondido, para eu conseguir criar essas coisas e deixar alguns recursos bem guardadinhos. Logo após isso eu transferi para o Fjordur, eu já estava preparado para domar o Desmudos, mas já estávamos enfrentando nossa primeira dificuldade, que era o frio nesse mapa. O frio nesse mapa é muito forte, então meu personagem já estava morrendo muito rápido ali. E cara, eu cheguei de noite, foi muito azar, era para eu ter esperado ficar de dia antes de nascer no mapa, mas eu não prestei atenção nesse detalhe e acabei passando essas dificuldades. Eu acabei entrando também ali na caverna onde a gente ia domar os Desmudos e, bom, tava muito escuro, não iria ter jeito nenhum da gente conseguir domar ele nesse momento, então a gente só tinha que ficar esperando ficar de dia, tirando também que eu tinha que tirar sangue do meu personagem, assim a gente iria conseguir domar o Desmudos bem mais fácil. E por conta do frio eu morri uma vez, duas vezes e 3 vezes. E nesse momento eu teria que voltar bem rápido para recuperar meus itens, senão em 20 e pouquinhos minutos iria tudo sumir e eu perderia toda a minha evolução que eu tinha nesse momento. Se tornou uma parte bem tensa do jogo, porque ali dentro daquela caverna tem uns bichos ali que pode acabar atacando ali a minha Mei Ying e ela pode acabar morrendo também. Ela tem bem pouquinha vida, então eu tava meio que desesperado para voltar o mais rápido possível, senão, mano, poderia tudo dar errado e eu teria que dar uma outra Mei Ying, farmar tudo de novo, iria ser uma coisa que iria me deixar muito, mas muito chateado. Bom, no final deu tudo certo, ficou de manhã e eu comecei a tirar sangue. Eu achei um maluco ali deslogado no chão, então eu abri o inventário dele e comecei a tirar o sangue dele pra gente conseguir domar o Desmudo. E acabou que tanto tirar sangue do rapaz, ele acabou morrendo e me passando a doença dele, que é a doença do pântano. Isso dali iria prejudicar um pouquinho a gente, iria tirar nossa vida e nosso peso, mas em troca nos daria velocidade. E eu já tava com bastante rapidez, então não tinha motivo pra ficar com essa doença. Mas acabou que não me incomodou muito e eu fiquei com essa doença aí um pouco mesmo, pra não atrasar mais ainda o nosso time.
Enquanto os narcóticos estavam sendo fabricados ali na base escondida que eu fiz, eu decidi explorar um pouquinho o mapa atrás dos drops para ver se vinha alguma coisa de bom, já que da última vez eu não tive tanta sorte assim. Então não tinha nada para fazer, era um tempo simplesmente livre e eu tentei aproveitar ali da melhor forma para ver se eu conseguia alguma coisa de bom. Então basicamente fiquei aí umas meia horinha, uma horinha, até me prolonguei um pouquinho mais do que eu deveria. Afinal, da última vez eu não consegui nada tipo de bom que pudesse me ajudar imediatamente e eu queria agora tentar a minha sorte. Olha só, finalmente a sorte chegou, velho. Arco composto e ainda mais umas coisinhas de metal que eu consigo destruir. Nossa, cara, olha o que veio. Veio o Pike e ainda veio uma bancada química e gema azul, velho. Tudo que a gente precisa pra nossa base, cara. Meu Deus, que sorte, hein? Nossa, máscara de gás, cara. A gente vai conseguir pegar nível 100 na Swamp Cave, velho. Nossa, isso foi muita sorte. Muita sorte. Dourada ainda. Meu Deus, velho. Já que achamos uma máscara dourada, eu decidi ir atrás de um Megatherium pra gente conseguir farmar nosso nível 100. Eu de primeira achei um 150 bem aqui no Genesis 2 mesmo, então eu comecei a fazer a armadilha dele e eu tava ansioso para pegar o nível 100, afinal a gente ia desbloquear a torreta pesada e iríamos conseguir proteger nossa base bem melhor do que deixar ela exposta. Logo após o Omega Therio eu decidi mudar de mapa, afinal o Genesis 2 estava bastante
bastante movimentado e eu queria deixar uns metais queimando. Então eu mudei pro Crystal Isle para fazer uma basezinha bem escondida mesmo, só para deixar metal queimando ali. Afinal eu queria fazer uma forja industrial e também queria fazer uma base de penhasco e para isso usa muito metal. Consegui achar um local aqui consideravelmente escondido e comecei a construir. E para minha sorte, eu decidi explorar ali as redondezas para ver se encontrava alguma coisa, alguma base, e eu acabei encontrando uma base raidada que tinha uma forja industrial ali do lado de fora. E eu fiquei bastante feliz, afinal a gente poderia usar para queimar os nossos ferros. A gente não precisaria ficar usando ali a forja ali padrão, que é bastante lenta. Então, cara, isso otimizou muito o nosso tempo e eu fiquei muito feliz. No Solha só tem uma base ali. Meu Deus do céu, que susto. Nossa, velho, deve ser a base alfa, provavelmente. Olha só, velho. Acho que a base deve ser dentro da caverna ali. Tomei um susto, velho, meu Deus do céu. Olha só, tem uma torre de torreta ali. Meu Deus do céu. Não dá pra andar em paz por aqui. Nossa, muita coisa. Caraca, velho. É dos alfa ainda, é dos alfa. O que será que tem lá em cima? Será que a base deles talvez seja uma área de clonagem ou uma área pra bridar, não sei. Olha, bastante dinossauro. Estego, coruja. Eu acho que é uma área pra... Eu acho que é uma área ali para eles ficarem bridando. Olha só, tem T-Rex, tem bastante tapejara. É uma área pra bridar, galera. Nossa, velho. Eita, tem mais coisa aqui. Olha só, torreta sem energia. Nossa, véio, será que eles foram atacados? Isso ali provavelmente uma torre de gacha, né? Nossa, velho, os alfa não estão de brincadeira não, hein? Mas a maioria das coisas ali tá sem energia. Talvez eles estejam construindo ou eles foram atacados. É um ou outro. Nossa, cara. Ah, se eu tivesse condição pra atacar eles nesse momento, velho. Talvez futuramente a gente faça uma visita. Nesse momento eu mudei para o mapa do The Asland e eu estava a caminho da Swamp Cave. Eu já tinha domado ali o Megatherium, já tinha achado a máscara dourada ali de gás, né? Então a gente estava com bastante sorte, eu só decidi já fazer isso tudo de uma vez pra gente pegar o nível 100 e a gente conseguir desbloquear finalmente a nossa torreta pesada e a gente conseguir proteger a nossa base da melhor forma possível.
Depois de longas horas farmando ali no The Asland, eu decidi sair um pouquinho, porque eu já tinha ido em todos os The Aslands dos Small Tribes, e eu tinha pegado o nível 90 também. Então eu botei na minha cabeça um novo objetivo para dar tempo ali do mapa recarregar as cavernas e todos os bichos renascer. Eu queria pegar uma Nagarm e também pegar um Fjord Hawk. Então mudei para o meu mapa a fim de me preparar para o Tame. Não precisei de muita coisa, na verdade foi bem poucos recursos que eu usei. Qual que é o seu nível, hein? 130? Nossa, velho, tá ótimo. Vou fazer armadilha agora. Vem, só seguir. Tá, só me seguir agora. Só você me seguir, velho. Não tem nem mais o que fazer. Nossa, olha o pulão que o bicho dá, bicho louco. Nossa, velho, olha só, ele ficou bugado no ar, mano. Ele mesmo, nossa, ficou bugado no ar, velho. Criei a armadilha à toa. Meu Deus do céu. Pelo menos agora é só derrubar. Azar ou sorte, né? Vamos ver como é que ele vai ficar derrubado voando. Tomara que ele não caia lá pra baixo. Até porque não dá pra cair pra cima. Pouco tempo depois de ter feito os 2 tames, eu fui até a Caverna do Mel para pegar polímero. Era a única coisa que estava faltando para a forja industrial. Todo esse tempo que a gente estava fazendo evolução em outras coisas, o ferro estava queimando naquela forja lá que a gente achou de um maluco que foi raidado. Então já tinha bastante ferro queimado, faltava só o polímero mesmo. E a gente começou a dar início agora à nossa base, era a única coisa que estava faltando. A nossa base principal vai ser bem escondida e vai ser com uma base de penhasco.
Nesse ponto do jogo, já estávamos chegando no nosso objetivo final, que era enfrentar o Rockwell. Então fui pro meu último teme, que era domar um Megalossauro. Eu achei no meu mapa mesmo um 150, então eu apenas esperei chegar a noite ali para ele acordar e derrubar ele. Não foi tão difícil, foi até que fácil. Assim que domei o Megalossauro, eu já transferi de mapa, fui até o Aberration. Eu tava muito afim de pegar os troféus, porque eu já tinha tudo, literalmente, eu já tinha os artefatos já, então faltava somente os troféus. E nesse momento, eu estou indo a caminho de pegar os feromônios da Reaper Queen, e logo depois ia pegar a pena do Rock Drake. E esse momento foi um dos momentos mais frustrantes dentro do jogo para mim. Eu morri já diversas e diversas vezes, mas esse momento foi um dos momentos que mais me deixou desesperado e frustrado. Eu quase quis desistir ali, mas eu não podia. Então eu bolei um plano, eu queria voltar para o meu mapa, pegar Mei e pegar uma roupa do Genesis 2 para eu conseguir bloquear o dano de veneno ali que o mapa dá naquela área. Então era literalmente isso que eu poderia fazer. Eu tinha em cerca de 30 minutos para recuperar tudo que eu tinha perdido, senão meus itens iriam sumir e provavelmente o meu Megalossauro e meu Bulldog também morreria de dano ali pro Rock Drake e para outros bichos que estavam na proximidade. Então eu tentei fazer isso da forma mais rápida possível. Eu saí correndo pelo mapa atrás de drop, tava muito difícil de achar algum. Minhas esperanças também estavam quase acabando, mas eu consegui achar um drop muito rapidamente.
Oxi, por que eu tô tomando dano da radiação? Por que eu tô tomando dano da radiação, velho? Eu tô com a roupa do Gênesis. Ah, não, mano. Ah, velho. De novo, cara. Meu Deus do céu. Nesse momento eu já tinha aceitado que eu tinha perdido tudo, então eu tava bastante frustrado por ter morrido pro bug. Eu tava muito chateado mesmo. Eu tava usando a roupa do Genesis 2 da Federação e mesmo assim eu morri por dano tóxico, eu não entendi nada, mas tudo bem, eu me organizei mentalmente, organizei meus itens, voltei pro meu mapa e então eu fui domar novamente o Managarm e domei também o Megalossauro para continuar da onde a gente parou lá no Aberration. Nossa, mano, olha só isso, cara. Quem que tá vivo aqui, mano? Inacreditável, velho. Como vocês sobreviveram? Até o Bulldog tá vivo, cara. Meu Deus. Como? Como? Impossível, velho. Impossível. Nossa, velho. Nossa, velho. Quase que eu morri ainda aqui. Nossa, mano. O Urlov é filha da mãe, cara. Nossa, cara, olha só que azar, a Reaper tá invisível. Nossa, velho, vai ser uma droga pra matar isso. Só acho que eu tô tendo ajuda agora. É só eu seguir ele.
Depois de tudo dar errado e depois de muitas horas, finalmente conseguimos pegar tudo que era necessário para enfrentar o Rockwell, que é o nosso objetivo final desde o início. Tudo que passamos, tudo que aconteceu, foi para chegar até esse momento e já estávamos prontos finalmente para enfrentar e derrotar o Rockwell.
Finalmente conseguimos chegar ao nosso objetivo final. Não foi nada fácil, foi minha primeira vez enfrentando o Rockwell e eu sou muito feliz por ter conseguido. Passamos por muita coisa para conseguirmos chegar até aqui.